Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu estou com a Bíblia aberta no livro de Apocalipse, capítulo 20, e eu gostaria de ler o versículo 11 até o versículo 15 para nossa edificação. Aqui o título está dizendo: O juízo final. Diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, vamos meditar um pouquinho nesses versículos que se referem ao juízo final. O versículo 11: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. No dia do juízo, quando a Bíblia fala que Deus vai reunir todos diante dele para ser julgados. Aqueles que morreram, que foram sepultados. A Bíblia fala que no dia do juízo final, todas essas pessoas elas vão serem ressuscitadas. Aqueles que foram salvos, eles estão livres do juízo final. Aqueles que receberam Jesus como Salvador e obedeceu a sua palavra. A Bíblia fala que no dia do juízo final, essas pessoas elas estão livres desse juízo aqui, desse julgamento. Esse julgamento vai ser para os ímpios. O juízo, esse julgamento, vai ser para os ímpios, para aqueles que rejeitaram Jesus e preferiu viver uma vida no pecado. Ali diz que no dia do juízo vai ser um julgamento tão terrível que a terra e o céu eles vão sumir, eles vão tentar fugir, e a Bíblia fala que não se achou lugar para eles. Olha só quão terrível vai ser esse julgamento, o dia do juízo. Até a terra vai tentar fugir, a terra e os céus. E aqui no versículo 12 diz: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Às vezes a pessoa pensa que morreu e acabou. Tem umas doutrinas erradas aí que eles ensinam
a doutrina da reencarnação, dizendo que a pessoa vai se reencarnando até alcançar um estado perfeito. Impossível isso. A Bíblia fala que o homem está ordenado a morrer uma vez e vindo depois disso o juízo. E aqui nós vemos o versículo 12: e viu os mortos, grandes e pequenos, ricos e pobres, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Olha só, isso quer dizer que lá no céu tem muitos livros. Os livros está no plural. Isso quer dizer que são vários livros que lá no céu, que tem lá no céu. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Sobre o livro da vida, eu já comentei. Se você olhar no canal, você vai ver falando sobre esse livro, o livro da vida do Cordeiro. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Isso quer dizer que tudo que um homem faz aqui na terra está sendo registrado lá no céu. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tudo que a pessoa faz aqui está sendo registrado lá. Eu creio que todas as palavras que saem da boca do homem, tudo que ele faz, as suas atitudes, suas más respostas, seus palavrões, seus erros, seus pecados, está tudo lá registrado. Cada um vai ser julgado segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Aqui está falando sobre a ressurreição. A Bíblia, Jesus falou sobre a ressurreição. Ele não falou sobre reencarnação. Essa doutrina da reencarnação é uma doutrina satânica. Porque Jesus, ele ensinou, foi a doutrina da ressurreição. E a morte, o inferno, é no versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno, versículo 14, foram lançados num lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse é o problema para as pessoas que serão julgadas e condenadas. Cada um vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso é quando a gente vê a Bíblia falando sobre o juízo final, onde que todo mundo, toda a humanidade, no dia do juízo, aqueles que morreram, desde Adão até aquele dia, aqueles que morreram no mar, sumiu no mar, peixe comeu. Aqueles que estiver debaixo da terra há dezenas, centenas, há milhares de anos, cada um vai ser ressuscitado. Todo mundo, rico, pobre, feio, bonito, não importa. Cada um naquele dia vai prestar conta diante de Deus de tudo que fez aqui na terra. Só que as pessoas, eles não se preocupam com isso.
as pessoas não se preocupam com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Eles preferem viver uma vida aí satisfazendo seus desejos, suas carnes, e rejeitam a palavra de Deus. Tem pessoas que não têm uma Bíblia em casa para ler, para meditar, para conhecer a Deus, para conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus. E se falar de Bíblia com eles é perigoso até. Muitos mudam até de assunto. Sai de perto, não comenta sobre o assunto, parece que tem vergonha da Bíblia, não querem saber da palavra de Deus. Só que naquele dia, as pessoas que rejeitou a Deus e preferiu o mundo e o pecado, naquele dia vai ser julgados e condenados. Aqueles que ouviu a palavra de Deus e recebeu Jesus como Salvador, eles não estarão nesse juízo para ser julgados e condenados. Esses estarão com Cristo, salvo na glória. Que possamos meditar bastante sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus quer de cada um de nós, para a gente estar obedecendo a palavra de Deus, para que nesse dia a gente não for pego de surpresa. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e continue meditando na palavra de Deus e edificando a sua vida espiritual, porque é a melhor coisa que nós aqui na terra podemos fazer é ouvir a palavra de Deus, meditar e guardar os mandamentos do Senhor. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.